This meeting is being recorded. Letícia, podemos começar. Tá bom. Bom dia a todas e todos, bem-vindos. Eu declaro aberta a sessão de audiência pública que faz parte da Consulta Pública 003-2022 SGM-SEDP. O objeto da audiência é a aquisição de imóveis pulverizados para a implantação das unidades habitacionais no município de São Paulo. A audiência de hoje, bem como a que foi realizada ontem, estão inseridas dentro dos projetos de habitação da cidade e buscam atender à diversidade do mercado imobiliário no município. O primeiro, que foi realizado ontem, buscava a aquisição de 40 mil unidades em empreendimentos inteiros, né, unidades habitacionais. Hoje, esse segundo edital que a gente lançou comporta a aquisição de 5 mil imóveis residenciais pulverizados. Eu vou deixar para depois a São Paulo Parcerias expor o projeto, mas eu queria dizer que a gente fica muito feliz em ver a sociedade civil se envolvendo nessas discussões para a construção das políticas habitacionais da cidade. É importantíssimo, nesse momento, a gente ter esse diálogo com cidadãos e as instituições interessadas. E esse é o primeiro passo para a viabilização de moradia digna aos cidadãos. A consulta pública está aberta desde o dia 7 de março e vai se encerrar no dia 11 de abril. Ela está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias. E é nesse contexto que a audiência de hoje se insere, dentro da consulta pública. Lembrando, ela possui o caráter consultivo e tem por objetivo expor as principais informações relativas à modelagem do projeto. Então, a gente está aqui para escutar as manifestações, perguntas e colaborações de vocês. Antes de eu passar para as regras da audiência, que são muito parecidas com as de ontem, eu vou passar a palavra para o secretário de Habitação, João Farias. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente, dando continuidade à audiência que nós iniciamos no dia de ontem, tratando da aquisição de 40 mil unidades, e hoje voltamos aqui para contribuir no debate e esclarecimentos necessários sobre a aquisição de 5 mil unidades prontas. Saudar toda a equipe da Prefeitura e a todos os participantes. Obrigada, secretário. Eu reforço ainda que, além do recebimento das colaborações durante a audiência, nós estamos disponíveis para esclarecimentos através do e-mail do projeto, que eu vou pedir para o pessoal colocar aí no chat, que é o aquisical.prefeitura.sp.gov.br, sem cedilha e acentos, né? E é bom enviar os e-mails para lá, né, perguntas para lá, porque a gente pode fazer uma análise mais apurada dos pontos trazidos, tá bom? Os documentos relativos à modelagem estão no site da Prefeitura, na página de governo, na seção dos projetos de digitalização, para quem tem interesse. Também vai ser colocado aí no chat o link. Dito isso, eu vou trazer alguns aspectos práticos de hoje. O tempo de duração da audiência vai ser de 1 hora, tendo um final previsto para as 11. Há possibilidade de prorrogação por no máximo 30 minutos, a critério da mesa organizadora. Essa audiência está sendo gravada e, posteriormente, ela vai ser disponibilizada no canal da SP Negócios no YouTube. Então, justamente com o objetivo de possibilitar uma participação equânime de todos, eu vou passar as regras da audiência. A São Paulo Parcerias vai apresentar o projeto, como foi feito ontem. Por favor, perguntas ou comentários, enviem no chat, preferencialmente por escrito. E caso queiram complementar a pergunta, as manifestações por áudio têm um limite de 2 minutos. Ao final da apresentação, as perguntas vão ser lidas em bloco pelo André, por ordem de inscrição. Elas também vão ser respondidas pela mesa técnica em blocos, tá bom? Lembramos
que os participantes devem manter o áudio fechado no momento que não estiverem com a palavra, por favor. E a mesa organizadora pode desligar o áudio ou vídeo dos participantes, caso seja necessário para garantir a ordem e continuidade da audiência. E feitas essas considerações, eu passo a palavra para a equipe da São Paulo Parcerias para a apresentação do projeto. Rodrigo, você agora. Obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, João. Bom dia a todos os participantes. O projeto hoje, como falado, é para aquisição de imóveis. Vocês conseguem ver? Eu posso seguir? Rodrigo, se você puder voltar um pouco essa sua fala inicial, porque eu acho que quando estava colocando o PowerPoint aí deu uma travada, pelo menos para mim. Alô? Vocês me escutam bem agora? Sim. E o PowerPoint está na tela. Eu só estava complementando, agradecendo a presença de todos, agradecendo você, Letícia, pela essa abertura, agradecendo a presença do secretário João Farias, e pontuando que a ideia hoje é apresentar o projeto Bom dia. Letícia, não sei se você me escuta aqui, Mariana. O Rodrigo está travando bastante, né, a ligação dele. Minha sugestão seria de que ele... vamos esperar ele terminar de falar, né, mas de repente para ele passar a apresentação do PowerPoint para outra pessoa e ficar só com o áudio. Tá bom. O áudio para poder fazer a descrição. Aí eu vou pedir para a equipe, Laís, Mariana, Andréia, se algum de vocês estiver com a apresentação fácil, puderem, por favor, projetar, o Rodrigo faz a explicação da apresentação. Alô? Eu estou com alguns problemas de conexão. Voltou? Vocês conseguem me ouvir bem? Oi, Rodrigo. Aqui é a Mari. Sim. O que eu tinha comentado com a Letícia, para de repente você passar a transmissão da apresentação para alguma pessoa da equipe e ficar só com a parte da explicação, para de repente a gente ter menos dados sendo transferidos, né, e a gente não ter esse problema técnico. Tá bom, só um segundo. Tá ótimo. Laís, nós estamos vendo a tela, mas não está em modo apresentação ainda, tá? Laís, ainda não está em modo apresentação aqui. Acho que é melhor você parar de compartilhar e compartilhar novamente, que às vezes dá alguns problemas assim.
Foi agora, Laís. Obrigada. Perfeito, obrigada. Rodrigo, se quiser continuar, acho que estamos pronto aqui. Alô? Oi. Oi, desculpa, pessoal, teve um problema de conexão aqui. Imagino que agora já esteja normalizado. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Bom, então, vencido aí esses percalços iniciais, vou retomar aqui a apresentação. Aí, se puder passar para mim o slide, por favor. Bom, iniciando aqui, né, trazer um pouco de contexto para esse projeto, a gente traz aqui esse cenário desafiador, que é o cenário de déficit habitacional do município, onde temos esse déficit de 590 mil domicílios, né, e o que é importante ressaltar aqui é a estratificação desse déficit, onde quase 70% das famílias, né, têm renda de até 2 salários mínimos. E é com base nesse contexto, nessa necessidade de ampliar a oferta de moradias, foi estruturado o programa Pode Entrar, que criou esse arcabouço legal, né, em 2021, para que se possibilitasse esse chamamento, né, realizado por Coab, ser um chamamento destinado à aquisição de moradias e, importante, atrelada a beneficiários de 2 grupos de renda, né, o grupo 1, de até 3 salários mínimos, e o grupo 2, com uma renda familiar bruta de entre 3 e 6 salários mínimos. E é com base nesse arcabouço que se criou essa iniciativa inédita, né, tanto em escopo quanto em escala, para aquisição de imóveis. Então, pode dar um enter, por favor, Luiz. A abertura desse chamamento público para a compra dos imóveis. Então, o projeto ele foi estruturado com esse objetivo de se criar um parque público de unidades de unidades de habitação de interesse social, e que esse parque público seja disponibilizado aos beneficiários, então, o atendimento habitacional dos beneficiários faixa 1, e que os imóveis possam ser destinados aos programas de locação social e locação popular, inclusive os de aquisição subsidiada. Então, esse é o contexto, né, a criação desse parque público de unidades de habitação de interesse social, que é o objetivo final dos 2 chamamentos que foram apresentados ontem, e esse que é a sequência, né, e vocês vão ver que tem mecanismos parecidos e algumas diferenças que a gente vai ressaltando ao longo da apresentação. Pode passar, por favor. Um primeiro breve parênteses, né, em relação aos atores envolvidos, né, na estruturação do projeto. Então, a gente tem aqui a SEAB, né, como a idealizadora da política pública, então ela que define quem que é o público-alvo e todas as regras, né, da política pública. E também na administração direta nós temos a participação da Secretaria de Governo, que é quem articula essa conversa entre as secretarias, né, articula todos os participantes da política pública e garante, né, e auxilia o cumprimento do programa de metas. E cada uma dessas 2 representantes da administração direta contam com representantes na administração direta, então, vinculado diretamente à SEAB, nós temos a Coab, né, que garante a operação e a gestão da política social, e temos a SPP, a empresa a qual eu sou vinculado, né, São Paulo Parcerias, que é responsável pela modelagem técnica de todos os documentos, de todos os editalícios, que irão compor o chamamento que a gente vai apresentar aqui hoje. Bom, então, entrando mais diretamente na matéria, né, do chamamento público, esse é um chamamento para aquisição de 5.000 imóveis para posterior inclusão nos programas habitacionais do município, e esses imóveis, o chamamento ele foi estruturado de maneira a permitir essa aquisição em escala, num prazo célere, e que todos os imóveis tenham a infraestrutura adequada, né,
sejam imóveis ideais para a implementação de habitações de interesse social. E o método, né, o método utilizado para fazer isso é que seja um procedimento unificado, e aí tenha também a classificação pelo menor preço, né, então tem essa questão de trazer uma eficiência para o chamamento, permitindo que a administração adquira imóveis de maneira eficiente, né, onde os competidores competem pelo menor preço, e seja um procedimento padronizado, onde a gente tenha uma due diligence padronizada, de maneira a garantir que todo o procedimento seja feito num prazo mais rápido. E aqui, mais especificamente ainda com relação a esses 5.000 imóveis, tem alguns requisitos, e a gente vai entrando em detalhes, esse é um primeiro panorama. Então, o primeiro requisito é que esses imóveis sejam entregues até junho de 23, respeitando um preço limite máximo de 200 mil por imóvel, e que esses imóveis eles tenham uma tipologia padronizada, já definida no edital, né? Então, a gente está falando que são imóveis de 32 a 70 metros quadrados, com um banheiro, 2 quartos, e no máximo uma vaga de garagem, e que ele tem aí requisitos, né, de habitabilidade já garantidos. Então, vão ser empreendimentos já aptos a receber os beneficiários, então, com todos os pisos e pinturas, já com instalação de chuveiro, que tem uma ventilação e iluminação natural. Um outro ponto importante também de ressaltar é que esses imóveis eles têm que estar inseridos numa área com infraestrutura urbana consolidada. Então, a região onde esses empreendimentos forem disponibilizados tem que contar com rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem pluvial, acesso ao sistema viário, arborização, rede elétrica e iluminação pública. Outro ponto importante para destacar aqui, e aí a gente vai entrar também no detalhe de como é o mecanismo operacional disso, é que se tem o edital está estruturado para se pensar uma distribuição homogênea desses imóveis no município. Então, são 5.000 imóveis distribuídos ao longo do município, com lotes, né, um para cada região, 5 lotes, um para cada região, de 1.000 unidades cada, de maneira a ter essa distribuição homogênea dos imóveis no território de São Paulo. E o outro ponto importante, que também é um critério de priorização, é a localização desses imóveis em eixo de transporte de alta e média capacidade. Então, quando a gente for discutir um pouco o mecanismo competitivo, o que acontece é que são abertos e analisados primeiro os imóveis que estão dentro do eixo, dessa forma incentivando os participantes a apresentarem imóveis nessa categoria, e só no segundo momento é que são analisados as propostas dos imóveis que estão fora do eixo, né? Dessa forma se procura incentivar que esses imóveis estejam realmente vinculados a regiões com transporte e acesso à cidade. Aqui, só retomando, né, eu acho que a Letícia bem colocou, a gente está nessa fase de consulta pública, né, então é só reforçar aqui o que já foi colocado, a importância de qualquer contribuição, de sempre ser encaminhada formalmente para ser analisada pelos técnicos. É sempre importante que vocês formalizem, né? Então é só um pedido para a gente reforçar essa questão da apresentação formal, né, de eventuais contribuições. E reforçar aqui os canais, que eu acho que já está divulgado no chat. Bom, aqui a gente entra mais especificamente nos procedimentos, né? Então a gente vai falar em detalhe dos procedimentos. Quem participou ontem vai ver que esse é um pouco mais simples, né? Porque os imóveis já estão prontos, então a gente comenta qual que é o procedimento. Pode passar a apresentação, por favor. Então, o procedimento ele se inicia com a publicação do edital definitivo, né, que é a fase seguinte aqui, depois que a gente colher todas as contribuições e lançar a versão definitiva do edital. A partir do momento da publicação, tem a apresentação da proposta pelos participantes, e com base nessas propostas, se ranqueia as propostas e se divulga quem são os participantes credenciados. A partir daí, se tem início a fase 2, né, que
que ela consiste na apresentação dos imóveis, então toda a documentação dos imóveis que foram credenciados na primeira fase. E a partir dessa documentação, a comissão avaliadora ela vai realizar tanto a due diligence da documentação, quanto a vistoria física dos imóveis, para que se emita um relatório de aprovação em que se confirme, né, que esse imóvel está apto a ser adquirido, que ele cumpre com todos os critérios do edital e ele está apto a ser adquirido pela administração pública. E aí, por fim, a última fase, né, a fase onde se tem a lavratura da escritura, se transfere a posse do imóvel e tem um pagamento único do preço do imóvel, e a gente tem slide para cada uma dessas fases, a gente discute um pouquinho no detalhe na sequência. Bom, na fase 1 de apresentação das propostas, ele é um mecanismo que ele foi estruturado para que se tenha uma flexibilidade na composição dessa proposta pelo privado. Então, ele pode participar em mais de um lote, pode participar em mais de uma categoria, desde, claro, que ele siga, né, uma série de requisitos que são contidos no edital, e dentre esses requisitos, a gente pode citar que tem que ter um mínimo de 5 imóveis por empreendimento, então os imóveis eles são pulverizados, mas eles, se você tiver um empreendimento, ele tem que ter pelo menos 5 imóveis, e a proposta tem que ter pelo menos 50 imóveis, respeitando que foi a regra número 1. Todos os empreendimentos, todos os imóveis do mesmo empreendimento têm que ter o mesmo valor, e aí também é exigida a documentação preliminar de todos os imóveis que forem apresentados na proposta. Nessa documentação preliminar, a gente está falando de IPTU e compromisso de propriedade ou titularidade, e se for um imóvel que ainda não está construído, não for um imóvel finalizado, o registro do memorial de incorporação. Por fim, tem uma responsabilidade também do participante declarar, né, apresentar uma declaração de que todos os imóveis respeitam os critérios os critérios do edital, e finalizado essa fase, né, apresentado todos esses documentos são analisados pela comissão, essa fase termina com a habilitação da proposta pelo poder público. Então, na fase 1, você tem a apresentação da proposta, a habilitação da proposta, as propostas estão habilitadas, você parte para o credenciamento dos imóveis pela comissão. Esse credenciamento nada mais é que o ranqueamento das propostas apresentadas. Então, primeiro são avaliados todos os documentos previamente apresentados, e na sequência se passar para uma validação de preço, em que são observados 2 valores: o teto, que é o valor de 200 mil que a gente comentou, e um valor de metragem de acordo com a região. Então, para cada região foi definida no edital um preço de metragem, sendo que esses valores devem ser respeitados para cada uma das áreas. Então, são 2 limites de preço: o máximo de 200 mil e um regional, de uma metragem regional, um preço por metro quadrado regional. A partir, respeitados a documentação e o critério de preço, você tem o ranqueamento conforme o preço, né? Então, vão ser ranqueados os imóveis do menor preço ao maior preço, e aí, a partir daí, é definida a lista dos imóveis vencedores, com base no número máximo definido por lote. Então, digamos que o lote tem 1.000 unidades, esse procedimento é feito primeiro para os imóveis no eixo de estruturação, digamos que só tenham sido apresentados e credenciados 500 imóveis vencedores no eixo de estruturação, e aí estariam remanescentes 500 imóveis, então parte-se para a abertura do envelope B, é realizado o mesmo procedimento e avalia se esses imóveis foram aptos cumpriram todos os requisitos do edital, e aí até atingir o limite de 1.000 unidades. E, por fim, tem uma classificação residual, ou seja, caso ocorram, tenham unidades em que você tem uma oferta excedente de imóveis, e lotes onde você tem uma oferta
onde você não chegou às 1.000 unidades, você pode aproveitar essas 1.000 unidades e fazer essa adequação entre unidades superavitárias e deficitárias. Então, a fase 1, ela termina com a lista de todos os imóveis que foram credenciados e considerados aptos no âmbito do chamamento público. Finalizada essa fase de classificação e delimitação de quais são os imóveis vencedores, se inicia uma fase de apresentação dos imóveis pelos participantes, onde são apresentadas todas as documentações a serem validadas, então, né, documentos do imóvel, né, cronograma de obras e titularidade registrada da matrícula, e documentos do proprietário, principalmente para os imóveis que já tiverem sido concluídos, né, que não são imóveis adquiridos na planta, onde você tem a comprovação de regularidade de todos os proprietários do imóvel, e com isso, né, essa documentação ela é analisada para garantir que os imóveis estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, né, sejam judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, enfim, que toda a parte tributária está correta. Então, se avalia toda essa documentação para o final ter uma fase de vistoria em loco e emissão de um relatório de aprovação, garantindo que esses imóveis estão aptos a serem adquiridos. Por fim, fechado essa fase de vistoria, se inicia a fase de lavrar as escrituras e se tem o pagamento do valor integral dos imóveis e, concomitantemente, você tem a assinatura da escritura e transferência da posse, né? Então, é uma fase para você lavrar a escritura e paga o valor integral do imóvel. Por fim, como a gente trouxe no início da apresentação, são prazos rápidos, né? Então, é um procedimento para suprir essa demanda habitacional de maneira rápida. Então, a gente está falando que a fase 1, nessa fase da proposta, ela é concluída em 15 dias. Os imóveis eles podem ser apresentados até 30 de junho de 23. A fase de lavrar as escrituras é até setembro de 2023. E, com isso, se tem que as unidades podem ser disponibilizadas, né, aos beneficiários já no início de 2024. Bom, esses eram os principais tópicos do projeto. Na sequência, a gente abre para eventuais questionamentos. E aqui a gente traz principais benefícios do programa, né? É um dos maiores programas habitacionais lançados por um município, principalmente quando você pensa nos 40 mil que a gente comentou ontem, né, para imóveis, empreendimentos inteiros. Acrescido desses 5 mil, que são imóveis pulverizados, a gente está falando de quase de 45 mil imóveis, e pensando apenas nesse chamamento, 5 mil imóveis que dariam para atender aproximadamente 20 mil beneficiários em 2 anos, quase 1 bilhão de investimentos públicos, para viabilizar esses empreendimentos, que gerariam aí impactos em toda a cadeia produtiva, né? Então, a gente está falando de quase 6 mil empregos potenciais gerados na construção civil, e também, para o outro lado, além de todos esses benefícios gerados, ele também tem uma preocupação em garantir uma segurança jurídica ao parceiro privado, que tem a aquisição garantida, né, dos imóveis que forem credenciados, e tem também esse mecanismo de pagamento único, né, para aquisição desses imóveis, em que você já paga e já lavra a escritura em um único momento. Bom, foi uma apresentação mais breve, a ideia é a gente deixar um espaço para o debate. Termino aqui minha fala, fico à vontade, à disposição para eventuais questões e vocês têm. Rodrigo, obrigado. A gente já tem uma pergunta inscrita do Rogério Peixoto. Rogério, fica à vontade para abrir seu microfone e sua câmera para fazer a pergunta. Você tem 2 minutos, tá? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério Peixoto, eu sou arquiteto e sou da Zona Sul de São Paulo. Aqui no edital está dizendo que os apartamentos pode ter no mínimo 32 metros quadrados com 2 dormitórios.
Bom, quando a gente faz faculdade de arquitetura, lá no primeiro ou segundo ano de faculdade, a gente faz uma coisa chamada layout. É uma plantinha, você coloca lá os móveis e tal, e vê como é que funciona aquilo e tal. Então, eu queria saber, assim, graficamente, alguém me explicasse como é que vai caber os móveis num apartamento de 2 dormitórios com 32 metros quadrados. Como é que você vai colocar aí as camas, na sala você vai colocar sofá e mesa de jantar e tudo mais. É impossível, sabe? Quem já fez uma faculdade de arquitetura sabe disso, você não consegue. A não ser que a pessoa que vai adquirir, que é uma pessoa de baixa renda, tem aí 20 mil reais para contratar um arquiteto para fazer um projeto, depois fazer cama que rebate para a parede, e invenções desse tipo assim, para fazer o negócio funcionar. Quer dizer, só porque a habitação, moradia popular, tem que ser uma coisa de baixa qualidade, tem que ser uma gaiolinha para a pessoa morar, aí depois a prefeitura entrega os números. Olha, nós fizemos 100 mil habitações populares, estão entregues aí, as pessoas estão morando já, olha que bacana. Aí vem alguém e fala assim, mas lá em Nova York tem umas coisas assim. Poxa, a gente precisa ficar copiando o que se faz lá fora de ruim, em São Paulo, para se sentir um nova-iorquino, tipo Touro de Ouro, essas besteiras que aparecem aí, Highline, esse tipo de coisa assim. Mas já que a gente está falando de número, eu vou citar um número aqui que é da Folha de São Paulo. Todo ano eles fazem uma pesquisa mostrando que mais de 50% dos paulistanos gostariam de deixar São Paulo. Tem uma outra pesquisa do site da Rede Nossa São Paulo, dizendo que 30% da população de São Paulo tem algum tipo de distúrbio mental, sofre de desde ansiedade até depressão. A gente não precisa ser psicólogo para ver que isso tem tudo a ver com a qualidade das habitações de São Paulo, que vem caindo assim décadas. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, vem diminuindo a área das habitações, não só de baixa renda, como os outros de mercado popular e tudo mais. Vem diminuindo a área dos apartamentos e as pessoas estão morando cada vez pior em São Paulo. Então, eu gostaria de ver isso assim, graficamente. Assim. A prefeitura tinha que disponibilizar isso graficamente, como que é o layout de um apartamento com 2 dormitórios e 32 metros quadrados. Como é que fica isso? No layout, com os móveis, tudo funcionando. Muito obrigado, é isso que eu queria falar. Bom dia, Rogério. João Farias, secretário municipal de habitação. Rogério, você como arquiteto sabe que o padrão das casas populares no Brasil, elas não ultrapassam, salvo raras exceções, 40 a 45 metros. Se você pegar as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que são as unidades entregues nos últimos anos em todo o país, na sua grande maioria, essas unidades não chegam a 45 metros quadrados. Óbvio, evidente que se a gente pudesse aqui ofertar unidades com 70, 80 metros quadrados, se tivesse recurso para isso, a prefeitura faria. O fato é que nós estamos discutindo um programa que segue o padrão das unidades habitacionais de interesse social do Brasil, né, com uma capacidade de investimento nunca vista na história de São Paulo, para as pessoas terem um pouquinho mais de dignidade. É evidente que não é o ideal, todo mundo gostaria de morar em apartamentos ou casas com um espaço muito maior, mas a realidade é que nós estamos falando de garantir para famílias uma unidade habitacional com muito mais dignidade, muito mais estrutura do que elas moram hoje, muitas em barracos que não têm sequer 15 metros, acomodando em cima de um rio mais de 8 pessoas. Nós estamos falando de uma realidade de um país desigual, onde pessoas vivem em situação extremamente desumanas e pouco se faz para buscar encontrar uma solução para que essas pessoas tenham vida mais digna. E essa história da metragem também é muito relativa. Você tem aí hoje, em São Paulo e no Brasil, em grande avanço, um modelo de habitação, inclusive para a população com poder aquisitivo maior, de estúdios, de unidades habitacionais com 2 dormitórios, com 32 metros, com 30 metros. Então, com todo respeito à sua opinião, mas ela foge um pouco da realidade habitacional do Brasil. Nós estamos buscando, inclusive, atender a população da melhor maneira possível. E lembrando, 32 metros é o mínimo, nós podemos chegar até 70. Então, nós estabelecemos uma metragem mínima, levando em consideração experiências que tem no país, elevando a possibilidade de até 70. Agora,
conhecendo um pouco aí o próprio mercado, eu acredito que as propostas que serão apresentadas vão variar em torno do padrão aí de 45 a 47 metros quadrados, que é o padrão das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, e vai ser o padrão também do Pode Entrar. A gente tem novas perguntas aqui, eu vou ler as duas e já passo a palavra tanto para o secretário quanto para o Rodrigo. A primeira do Luiz Antônio, ele diz: a previsão de entrega das unidades está prevista para junho de 2023. Entendo que se o proponente tiver unidades já prontas e aptas para serem entregues, seriam aceitas. Está correta a observação? A segunda pergunta do Edson: por que a exigência de mínimo de 5 imóveis por empreendimento e proposta com pelo menos 50 imóveis, já que se trata de aquisição de imóveis pulverizados? Existe alguma razão técnica para essa exigência? Isto não restringe a competitividade do certame? Rodrigo, se quiser começar. Com relação à primeira pergunta, sim, está correto. Acho que essa é bem simples, né? Então, a ideia é imóveis ou prontos ou em construção com prazo de entrega até junho de 23. Então, acho que essa é bem objetivo. E passaria agora, então, à pergunta do Edson com relação ao quantitativo. A ideia, Edson, é atingir um ponto de ótimo e entre Acho que o Rodrigo travou. O ganho de escala, né, os custos de transação e Alô? Rodrigo, vou pedir para você repetir a resposta que travou na sua fala. Perfeito. A do Luiz Antônio ficou claro? Sim, sim. Perfeito. Vou pedir desculpa fechar minha câmera aqui, minha conexão está um pouco instável, mas continuando a resposta ao requisito mínimo, a principal questão é garantir um ganho de escala na hora de fazer a due diligence desses documentos. Então, para que você não tenha que fazer vistoria em 5 empreendimentos diferentes, para você ter um ganho de escala, foi criado essa restrição de 5 imóveis por empreendimento, e a mesma questão se dá com o quantitativo de 50 imóveis, né? No intuito de que a ideia é ter também que você não tenha aventureiros participando do certame, então sejam participantes que estariam aí aptos a honrar suas propostas. Então, por isso que a gente pede esses 2 limitantes, né? Então, com vistas a ganho de escala na hora de fazer a due diligence, o segundo para ter uma garantia da robustez do participante do certame. Por enquanto, não temos novas perguntas, mas a gente continua à disposição por aqui. Só reforçando o prazo, né, de envio de contribuições, dia 11 de abril, e seguimos à disposição para novas perguntas. Temos uma pergunta nova do Francisco. Ele pergunta de onde viria o recurso. Se o secretário quiser comentar. O recurso vem oriundo do Tesouro, né? O prefeito Ricardo Nunes vê a habitação hoje como uma prioridade absoluta no município de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria Municipal de Habitação neste ano de 2022 é 2 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que deste recurso, só para a produção de unidade habitacional, e aí a produção vai desde a aquisição até a compra de imóveis prontos, nós temos para este ano 1 bi e 600 milhões. A previsão é que até 2024 a cidade de São Paulo invista mais de 12 bilhões de reais em produção de unidade habitacional, demonstrando de forma muito objetiva, né, de que a habitação neste governo é prioridade absoluta, não só no discurso, mas também na constituição de ações efetivas para viabilizar a produção de moradias para a população mais necessitada. Temos uma pergunta nova do Edson. Ele pergunta se serão adquiridos apenas imóveis novos. E uma pergunta nova do Rogério também.
Por que a prefeitura não utiliza os recursos do Fundurb para a produção de habitação de interesse popular? Fundurb. Se Rodrigo quiser responder a primeira. A primeira? Perfeito. Não, não são imóveis apenas novos, são imóveis com até 10 anos de construção. Posso responder a segunda? Por favor, secretário. Vamos lá. A prefeitura já utiliza recursos do Fundurb para a produção de unidade habitacional. Diga-se de passagem, a criação do Pode Entrar só foi possível por conta de uma alteração na lei do Fundurb que foi feita em 2019, quando o prefeito Bruno Covas pediu para que a gente pensasse o programa habitacional para São Paulo, e nós encaminhamos para a Câmara um projeto de lei alterando a utilização dos recursos do Fundurb para a área habitacional. Como é que se dava antes de 2019? Todo o recurso arrecadado pelo Fundurb, 30% obrigatoriamente era destinado para a área da habitação, porém, apenas para aquisição de terrenos, para possivelmente depois construir unidade habitacional. Nós alteramos a lei, fazendo com que os 30% do Fundurb, que antes era utilizado apenas para aquisição de terrenos, para também ser utilizado para a produção de unidade habitacional. Foi a partir daí, com a garantia de que os recursos do Fundurb pudessem ser utilizados também para a produção de unidades, que se deu a construção do programa Pode Entrar, no grande diálogo com a sociedade civil, com o Conselho Municipal de Habitação, com as entidades de movimento de moradia, com as incorporadoras, tanto é que ele se transformou em lei e teve votação consensual na Câmara Municipal de São Paulo, algo inédito, um programa tão complexo, conseguiu unir desde a extrema-direita à extrema-esquerda, demonstrando a preocupação de todos com a questão da habitação em São Paulo. Então, os recursos do Fundurb hoje são aqueles 30% da habitação exclusivos para a produção de unidade habitacional. Temos duas perguntas novas. A primeira do Francisco, ele pergunta se a verba estaria garantida na conta vinculada ao empreendimento. E a segunda do Jairo, ele pergunta se o pagamento se dará em uma única parcela na fase 3, ou os imóveis que estarão em construção terão pagamentos parcelados até a conclusão por medição. Rodrigo, se você quiser iniciar. Bom, perfeito. Acho que as perguntas elas se complementam, né? Então, acho que apenas uma distinção importante. Esse edital ele não conta com uma conta garantia, como é a questão dos imóveis, dos empreendimentos em construção, né? Os empreendimentos inteiros, que é o edital 1 apresentado ontem. Então, ele não conta com uma conta garantia e ele tem esse pagamento feito em uma única parcela, uma única parcela quando da lavratura das escrituras. Então, seria exato, ao final da fase 3, você teria o pagamento dessa única parcela do imóvel, caso o imóvel seja apto e com todas as características previstas no edital. Perfeito. Por enquanto, não temos perguntas novas. Desculpa, surgiu uma pergunta aqui do Edson. Serão adquiridos também imóveis com até 10 anos de construção? Por que a necessidade de um vendedor robusto? Não é possível a aquisição de imóveis de forma individualizada, de particulares? Bom, Edson, é importante entender que um procedimento como esse ele tem um custo, né, para a administração pública, em termos de alocação de pessoal, em termos de análise documental. Então, é muito importante que a gente utilize, né, e não tenha um custo de transação super elevado. Então, a ideia de ter esses limitadores é justamente para você atingir esse ponto de ótimo, onde você não tenha que olhar, imagina se eu tiver que olhar, fazer a due diligence individual de todos esses imóveis. Então, a ideia é trazer um pouco de ganho de escala e permitir a utilização dos recursos públicos quando da análise dos documentos e das propostas dos participantes.
Temos uma pergunta nova do Rogério. Ele diz: estamos perdendo as áreas de proteção de mananciais para ocupação predatória. Não seria o caso de criar um programa habitacional específico para atender a urgência da demanda? Senhor secretário, se o senhor quiser começar com essa. Então, vamos lá, já existe na cidade de São Paulo um grande programa de urbanização e recuperação de mananciais na cidade de São Paulo. Nós temos, inclusive, em curso uma série de obras de recuperação dos mananciais na região sul de São Paulo. Eu posso citar aqui a obra do Baicuri, eu posso citar aqui a Viela da Paz, o Cantinho da Paz, que são áreas que estão sendo reurbanizadas, né, recuperando toda a mata ciliar daquela região, contribuindo, inclusive, com a proteção das águas da Guarapiranga e da Billings, e reassentando famílias daquela região, muitas delas, inclusive, morando em áreas de risco. Só para ter uma ideia, esse ano a gente entrega, só na região de Mananciais, mais de 4.000 unidades habitacionais para famílias oriundas dessas áreas que foram e estão sendo recuperadas pela Prefeitura. É evidente de que isso não é suficiente para a gente combater toda a ação predatória que tem naquela região com ocupações irregulares, mas a Prefeitura vem trabalhando e dando resposta rápida, né, no sentido de buscar proteger ao máximo os mananciais nossos, em especial na região sul de São Paulo. Temos uma pergunta nova endereçada ao secretário, da Isadora. Ela diz: as famílias do Grupo 1, que hoje são beneficiárias do auxílio aluguel, terão qual tipo de política de subsídios para poder acessar o financiamento? Se não conseguirem assumir este financiamento, serão direcionadas à locação social nessas unidades compradas nos editais? Bom, vamos lá. Todas as famílias que estão no auxílio aluguel ou no cadastro da Coab, que estão aptas a participar do Pode Entrar, terão financiamento. Não existe possibilidade dessas famílias não acessarem o financiamento, exceto se elas tiverem uma renda superior do que o programa estabelece. Algumas restrições que tem no mercado hoje para aquisição de unidade habitacional não terão no Pode Entrar, está garantido em lei. Por exemplo, as pessoas que têm o nome negativado, isso não é restrição para fazer financiamento para a Coab. As pessoas que não têm como comprovar renda formal, também não será restrição para poder ser beneficiadas no programa. Diga-se de passagem, todas as famílias que estão no auxílio aluguel são prioridades absolutas para o atendimento habitacional. Por isso, que a Prefeitura lançou o edital, esse chamamento, está fazendo essa consulta pública para lançar o edital para compra dessas 45 unidades com interesse absoluto, por exemplo, de zerar a fila do auxílio aluguel, que hoje está algo em torno de 22 mil. Então, o Pode Entrar garante que as pessoas tenham acesso ao crédito e financiem com a Coab, independente das suas condições do ponto de vista do comprometimento de renda. Temos uma pergunta nova do Rogério. Ele diz: os programas criados pela Prefeitura Municipal de São Paulo não trazem as pessoas para morar perto do centro. O Residencial Espanha, por exemplo, construído na margem da Billings, tornou-se um emblema do que o poder público não deve fazer em uma área de proteção ambiental, criando habitações ali. Além disso, não é nessas regiões que encontram-se as maiores distâncias. Bom, vamos lá. Primeiro, Rogério, precisa ter claro de que, infelizmente, um dos grandes erros do Minha Casa Minha Vida, até por uma questão de buscar equilíbrio de preço, foi construir grandes empreendimentos habitacionais fora dos eixos estruturados, não só em São Paulo, mas no Brasil. Isso é um fato. A Prefeitura hoje trabalha para revitalizar o centro de São Paulo, para aproximar as pessoas do seu trabalho. Está dentro do projeto ele pode entrar a possibilidade da requalificação de vários prédios no centro da cidade para serem equipamentos de moradia, com foco principalmente na locação social. Nós buscamos reassentar as famílias hoje no seu território. Então, a construção hoje de unidades habitacionais em áreas mais distantes do centro, elas têm a prioridade quando é para reassentamento de famílias que são removidas
de algum local de risco dessa área, mas as pessoas já criaram raízes, criaram relações e uma cultura de vida naquela região, então a gente busca priorizar o reassentamento das famílias na mesma localidade. Agora, claro, que o grande esforço está claro aqui na consulta que nós estamos fazendo pelos requisitos para a aquisição, de que a gente está buscando garantir que as pessoas estejam dentro do eixo que tenha toda a estrutura pública necessária para você viver com qualidade. Nós temos uma complementação à pergunta da Isadora, senhor secretário, e ela pergunta de quanto será o subsídio. Então, o subsídio, ele altera conforme a renda da pessoa. Veja, a pessoa que está no auxílio aluguel, ela tem o empreendimento financiado pela prefeitura na sua totalidade. Então, eu vou financiar o subsídio 100% da unidade habitacional. E essa pessoa vai pagar, durante 30 anos, prestações que não ultrapassem 15% da sua renda. Então, eu vou conseguir saber o tamanho do subsídio a partir da renda da pessoa. Se a renda for um salário mínimo, é um valor total de subsídio. Se for 2 salários mínimos, é outro valor. Se for 3 salários mínimos, é outro valor. Então, o subsídio vai variar muito pela renda que a pessoa declarou para a Coab no momento que ela adquirir a unidade da prefeitura. Mas, repito, o imóvel será 100% financiado, uma necessidade de que a família, por exemplo, dê entrada para a aquisição desse imóvel, respeitando-se, claro, os critérios do programa. Espero que a Isadora agora tenha entendido. Ela escreveu aqui, ok, obrigado, secretário, então acho que agora ela entendeu. Perfeito, a gente continua aqui aberto a novas perguntas. Letícia, a gente não está te escutando. Me escutam agora? Agora sim. Apertar um botão aqui. Não, estava reiterando que, caso surjam novos questionamentos, sugestões, estamos abertos até o final da consulta para receber essas sugestões através do e-mail aquisicauimóveis@prefeitura.sp.gov.br. Francisco traz uma pergunta. Resumidamente, qual seria a diferença da consulta de ontem para a de hoje? Rodrigo, se você quiser comentar. Bom, Francisco, você vai ver que os mecanismos, né, são bem parecidos, né? A estrutura geral dos editais elas são bem semelhantes, mas as principais diferenças, assim, falando rapidamente, né, é a questão de ser um empreendimento inteiro versus um empreendimento pulverizado, e em face disso, as datas de entrega, né? Então, a gente tem um prazo um pouco mais alongado, até 24. Esse edital que a gente comentou hoje, ele tem um prazo que finaliza em 20. E por ser imóveis que ainda já estão prontos, né? Fase final de construção, a esperar. Então, são apenas 3 fases: a documentação e garante que esses imóveis estão aptos a serem adquiridos, e aí você passa para a fase final, que é a lavratura da escritura. Você tem uma fase a menos do que o que a gente apresentou ontem, né? Uma fase ali onde você firma um contrato de compra e venda e tem um período para a conclusão das obras. Passando rapidamente, acho que esses seriam os principais diferenças, né? Então, imóveis pulverizados, foi o que a gente falou hoje. Ontem a gente estava falando de empreendimentos inteiros, com período para a construção das obras. Rodrigo, acho que cortou um pedacinho da sua fala, então, se o Francisco não tiver conseguido pegar toda a informação, peço para ele avisar aqui pelo chat novamente que a gente repete a resposta.
A gente tem uma pergunta nova do Rogério, e ele diz: ao manter pessoas morando nas áreas de proteção de mananciais, parece-me que a prefeitura está jogando a toalha. A questão ambiental é o grande paradigma do século XXI, mas parece que a questão habitacional não está contemplada. O problema tem que ser colocado nesse prisma. Se o secretário quiser fazer algum comentário. Não, primeiro, falar para a Mariana que a gente precisa aumentar a potência do sinal do Wi-Fi do Rodrigo, né? Que hoje está osso o sinal do Rodrigo. Segundo, dizer para o Rogério que isso é um debate político extenso, que nós não vamos superar ele aqui, não vamos enfrentar, que tem que ter coragem para enfrentá-lo. E a gestão do prefeito Ricardo Nunes está com muita coragem de enfrentá-lo, não é à toa que foi criado a Secretaria Executiva de Mananciais, que é uma secretaria exclusiva aqui na habitação, só para tratar do tema ligado à questão dos mananciais, e a gente faz aquilo que é possível, estamos fazendo, e é uma preocupação eminente, frequente da gestão do prefeito. Perfeito. A gente está chegando ao fim previsto, às 11 horas. Bom, chegou uma pergunta nova, então, do Luiz Antônio. Para a consulta pública de ontem, o valor máximo da unidade foi estipulado em R$180 mil. Nesta consulta de hoje, os valores de referência para unidades semiprontas ou prontas não atingem esse patamar. Por que esta diferença? Não se tratam das mesmas tipologias e localidades? Rodrigo, se quiser comentar. Claro, é uma questão de ganho de escala, né? Você tem que, quando você está trabalhando com empreendimentos inteiros, quando você vai construir todos esses empreendimentos para serem finalizados com a destinação para o programa Pode Entrar, você vai ter um ganho de escala na construção desses empreendimentos, você consegue construir de maneira mais eficiente e, por isso, você tem um ticket mais baixo. Quando você está falando de imóveis pulverizados, né? Então, imóveis que já não estão sendo, muitas vezes, construídos especificamente para esse fim, você não tem esse ganho de escala, então, por isso, você tem um ticket um pouco maior para esses imóveis. Bom, por enquanto não temos perguntas novas e a gente está caminhando para o fim previsto às 11 horas. Então, Letícia, não sei se esperamos mais alguns minutos para ver se surgem algumas perguntas. Vamos esperar mais uns minutinhos, porque como a gente teve aquele problema técnico no início, daí se não aparecer nenhuma pergunta, a gente encerra, tá bom? O Luiz trouxe um complemento para a pergunta dele. Ele diz, mas está acontecendo o contrário. Unidades prontas estão sendo pagas com valores menores do que as unidades a serem construídas. Acho que não sei se entendi bem só a pergunta, Luiz, mas o limite do edital de ontem era 180 mil, o edital de hoje é 200 mil. Só, não sei se ficou clara essa diferença. Bom, acredito que não tem mais nenhuma pergunta, né? Chegou mais uma. O Luiz diz que na tabela de referência para o centro temos o valor de 5 mil, sendo apto o apartamento de 32 metros quadrados. Acredito que ele diga que isso seria 160 mil reais.
Rodrigo, eu acho que, de repente, vale a pena a gente explicar um pouquinho a questão dos valores máximos de metro quadrado por zona de referência, né? Talvez seja isso que o Luiz esteja fazendo referência aqui. Bom, perfeito. Então, de fato, que se tem um valor global, né, por imóvel, que é um valor máximo, e tem um valor por região, né? Esse valor por região ele foi precificado com base numa amostra de imóveis e com ofertas de mercado. E qual que é o intuito ali, né? É garantir que regiões com preços do metro quadrado diferente tenham os preços refletidos no edital. Então, é por isso essa diferença. Então, você tem um limite global, que seria o valor máximo, mas você tem também peculiaridades de cada região do município, onde você tem preços por um valor de metro quadrado que são menores. Então, essa que é a tabela, a diferença entre a tabela do preço dos imóveis por metro quadrado e localidade, e o valor máximo a ser estipulado. A gente tem uma pergunta nova do Jairo. Ele pergunta, ele disse que ontem, por um problema técnico, acabou perdendo o primeiro terço da audiência, e como elas estão sendo gravadas, se é possível acessar o vídeo de ontem de alguma forma. Elas vão ser, tanto a de ontem quanto a de hoje, vão ser publicadas no YouTube da São Paulo Negócios. Eu vou colocar o link de acesso aqui no chat. Bom, acredito que não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria apenas. Quer ler o que a Isadora falou, André? Toda vez que eu vou encerrar, alguém manda uma mensagem. Leio sim. A Isadora diz que gostaria de agradecer os esclarecimentos. Estas audiências públicas são muito importantes para a população entender as propostas da Prefeitura. As perguntas são no intuito de colaborar nesse esclarecimento geral. E ela agradece novamente. Obrigada, Isadora. Bom, vou encerrar a consulta, então. Eu reforço que até o dia 11 nós estamos recebendo contribuições, questionamentos. Esses questionamentos recebidos via e-mail vão ser publicados também na página do projeto, que foi disponibilizado o link aí. Então, eu agradeço a todos que participaram e fizeram as contribuições. Certamente trarão benefícios à consolidação do projeto como um todo. Agradeço a São Paulo Parcerias, responsável pela estruturação do projeto, a São Paulo Negócios, por todo o apoio aí e possibilitar que esse diálogo com a sociedade civil aconteça, e a Secretaria Municipal de Habitação pela parceria que estabelecida. Antes de encerrar formalmente, vou passar a palavra para o secretário, João, caso queira falar alguma coisa. Apenas agradecer mais uma vez a todos que participaram da audiência, agradecer a equipe guerreira aí, todos vocês, o André, o Rodrigo, o Rogério, a Mariana, você, Letícia. Estamos aqui à disposição, torcendo para que tudo dê certo, porque quem ganha com isso é o povo de São Paulo. Obrigado a todos, bom dia. Bora trabalhar, gente. Obrigada. Então, está encerrada a audiência de hoje. Bom dia.